Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui é o Maurício Gisler, do portal Exame de Ordem. Estamos ao vivo, direto de Recife City, Pernambuco. Vamos falar sobre a escolha da segunda fase do Exame de Ordem. Tem aqui comigo, pela primeira vez, o meu brother, meu parceiro, o professor Giovanni Moraes, que é feio, mas sabe também de Exame de Ordem. Eu não podia perder a oportunidade, tá, de trazê-lo aqui. Fala com o pessoal, Giovanni. Fala, galera, novo de loja, primeira de luz, só o Babalu. Estou eu e o Bob aqui para poder interagir com vocês junto com o meu patrão Maurício. O cabo é mais feio do que a fome, mais desengonçado que a carreira de pato e vem falar mal de mim, ó. Tudo bom? Vamos só esperar só um tiquinho, um minutinho só para o pessoal ir ajuntando aqui nas redes sociais. Digam de onde vocês são, vamos lá. Maceió, Jaboticabal, São Paulo. Senta o dedo aí nos coraçõezinhos aí que hoje nós vamos papocar de like esse periscope aí do Exame de Ordem, viu? Flecheiras, Mossoró, Roraima, Goiânia, Espírito Santo. Diga as cidades. Maceió, Barra do Garças, Curitiba, Montes Claros, Picos, Roraima, Fortaleza, Caruaru, Bandeirantes, Rio de Janeiro, Brasólia City. Tô voltando amanhã. Garanhuns, Crato é a terra do Giovanni. Crato é minha terra, Crato Ceará. E quem foi que botou o Crato aí? Bota novo aí pra gente ver. Itumbiara, Santa Cruz, Francisco Beltrão, Sobral, Teresina, Goiânia, Patos, Belém, Brasil. Galera de Sobral tá sabendo já, o próximo Super UTI é lá, né, cara? O próximo UTI será em Sobral e nós queremos a presença maciça do povo de Sobral, porque é a primeira vez que a gente não vai para uma capital, que a gente vai para uma cidade do interior, mas dizem que é um interior bem grande, né? E como o cearense é bicho desenrolado, a primeira franquia SES do Brasil tinha que ser no interior de Ceará, tinha que ser em Sobral. E lá em Sobral a galera é muito receptiva aí, eu gosto muito do pessoal de Sobral, é uma cidade maravilhosa e tenho certeza que vão nos receber. E eu, claro, não vou fazer comercial, tá certo, mas tem um tal de Cícero Balá que é pra se lascar de bom. Cícero, contrata nós aí, viu? Vamos embora? Vamos. Bom, jovens, como a gente anunciou em primeiríssima mão, a gente furou até o AB nisso. No domingo a gente lançou o cronograma, 2016 do Exame de Ordem. Na segunda-feira foi feita a retificação do edital pela própria OAB, por questões, enfim, que a gente não sabe exatamente por quê. E o edital do Exame de Ordem sai amanhã, tá? Aí vocês vão ter sexta-feira, sábado e domingo, tá? Para ir pensar, amadurecer o que fazer, porque as inscrições começam na segunda-feira. Então, muitos de vocês, eu imagino que vocês estão aqui online agora exatamente por causa disso. O que escolher para a segunda fase? Quem está acompanhando agora o 18º Exame de Ordem sabe que as provas em todas as disciplinas foram muito tranquilas, tá? Não tivemos queixas, exceto tributário. E o tributário foi o seguinte... a banca pediu um agravo do 557, um agravo do 557, parágrafo 1º do CPC, que é o chamado agravo interno, mas 85% dos candidatos, por causa de um enunciado viciado, tá, colocou o agravo do 522, pode ser um instrumento ou retiro. E se errar a peça, esse é o grande drama da segunda fase do Exame de Ordem, errou a peça, reprovou. O fiscal lá, o corretor, vai analisar se a peça está de acordo. Se não estiver de acordo, ele nem analisa o resto, entendeu? E aí complica a vida de vocês. Então isso dá um medo nos candidatos. Então, de repente, é o grande medo. Será que na minha disciplina de escolha, na segunda fase, a minha escolha vai ser boa? Eu vou conseguir dominar a parte processual da disciplina que eu quero e na hora da prova não vou titubear? Porque o candidato que chega para a segunda fase tem que chegar com segurança, tá? Tem que chegar sabendo, dominando, enxergando o problema em concreto para poder oferecer a resposta certa. Aí vem a grande pergunta: qual é a melhor disciplina? Tá? Será que tributário, porque deu um erro agora, deve ser sacrificado? Os candidatos que fizeram tributário ou quem está pensando em fazer tributário tem que trocar de disciplina? Então vamos começar do começo. Primeiro, não existe uma lógica de erros na segunda fase, tá? Tem uma edição que é uma disciplina, tem outra edição que é outra disciplina. Raramente, já aconteceu, mas raramente, tá? Será que é o novo CPC? Eu já vou falar sobre isso também, essas inovações, tá? Isso é importante para vocês. Raramente, quando uma prova dá um problema, na edição seguinte dá um problema também. Já aconteceu, tá? Aconteceu muito com o empresarial, mas o empresarial parece que corrigiu agora. A última prova, o professor Penante respirou, porque ele correu as seccionais aí do Brasil pedindo ajuda para que a banca fosse mais razoável. Aconteceu, a última prova empresarial foi razoável, tá? Mas é raro uma prova repetir. Então, assim, quem é do tributário, quer manter, quer ficar no tributário ou repetir a segunda fase ou vai fazer o tributário, despreocupa.
tá? Porque não existe uma lógica nos erros de segunda fase. Nós tivemos, digamos assim, um marco na escolha da disciplina de segunda fase, na própria segunda fase, foi o 10º exame de ordem. Professor Giovanni, você lembra do 10º? O 10º exame de ordem é o famoso Apocalipse. O 10º exame de ordem, para quem não sabe, pelo menos em penal, caiu uma questão envolvendo uma tal de uma Jane, que até hoje eu tenho raiva dessa questão, que a banca fez uma questão equivocada, fez uma questão errada, com dados errados, e acabou divulgando um espelho de correção que não condizia com a realidade do que estava sendo perguntado. E na época, Maurício bem recorda, houve um movimento nacional liderado pelo professor César Roberto Bittencourt, onde ele inclusive chegou a rolar 115 professores, doutrinadores, autores de direito penal e processual penal, dos quais até eu e a professora Ana Cristina tivemos o orgulho de ser convidado por ele. O professor César Roberto foi no Conselho Federal, não fez, Maurício? Foi no pleno. Foi no pleno, desculpa, fez uma defesa lá e não mudaram e ficou essa bronca, esse apocalipse. Aí foi bom porque parece que se viu, não foi para a banca entender qual era a lógica. Tanto que a partir daí penal vem tendo provas extremamente tranquilas. Depois do apocalipse, que foi o 10º exame unificado, a banca de penal vem sendo extremamente tranquila, e em relação aos outros parece que só empresarial, né, que estava tendo... Nós tivemos assim, problemas pontuais. Por exemplo, na prova passada nós tivemos um problema de constitucional e administrativo. A gente intercedeu, foi ao Conselho Federal, eu fui na seccional do Distrito Federal, pedi apoio do presidente, tá? Então, nessas duas disciplinas, outras peças foram admitidas pela banca, tá? Em princípio, os candidatos estariam reprovados. Então, assim, se der um rolo na escolha da peça na segunda fase, entendeu? E se for um vício do enunciado, a banca tem flexibilizado, tá? Depois do 10º, a gente, penal não deu mais problema, tá? Depois do 13º, se não me engano, trabalho também não deu mais problema, foi muito redondo. A gente teve um problema em sequência de empresarial, mas agora resolveu. Tivemos um problema no 10º também em tributário, que foram aceitas 7 peças. Para vocês verem como o enunciado era ruim, foram 7 peças em tributário que a banca teve que abrir para poder aceitar. Deu problema em administrativo também, se eu não me engano, era a aceitação de uma jurisprudência em relação ao cabimento da peça. Nós tivemos um problema também constitucional, tudo no 10º exame. No 11º exame, a gente teve um problema na prova de civil. No 12º, por conta desses problemas todos, houve uma mudança no edital, foi exatamente no 12º, em que, o Giovanni até lembra, em que antes se admitia no próprio edital a fungibilidade das peças. Essa mudança diz o seguinte: a peça é aquela que a banca escolheu que seja correta, tá? O nome URIS da peça e o fundamento, você tem que indicar a partir agora o nome da peça e o fundamento, né? A partir do 12º exame. Isso. Sobre pena de zerar. Sob pena de, exatamente, sob pena de zerar. Então, assim, zerou. Se o candidato não tiver razão ou não tiver um vício na redação, zerou, bomba, não passa, tá? E vai para a repescagem. Então, então, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês em relação ao problema, a tendência, porque a gente teve o 13º, então depois vieram o 14º, 15º, 16º. 16º deu um probleminha em administrativo, mas foi resolvido fácil. Bem pontual. Né? Bem pontual, um negócio tranquilo. Então, nós tivemos 3 edições boas na sequência. Depois veio o 17º, tivemos um problema em 2 disciplinas, mas as demais 5... Tá? As 2 disciplinas foram constitucional e administrativo, mas as outras foram muito boas. Agora no 18º, em 6 disciplinas foi muito tranquilo, tirando tributário. Ou seja, os problemas são pontuais. Tá? Então, assim, a banca está muito ruim. Não, a banca melhorou, as provas têm sido bem feitas, então o candidato não precisa se assustar, tá, com a escolha. Mas aí vem a segunda consideração que a gente precisa fazer. Existe disciplina que aprova mais, existe disciplina que aprova menos, tá? Existe disciplina mais difícil. O que você acha, Giovanni? Compartilha a sua opinião comigo aqui. Bom, vamos lá. Não sei se minha opinião é a mesma sua, mas vamos lá. Eu acho o seguinte, eu acho que não existe isso de disciplina mais fácil ou mais difícil, disciplina que aprova mais ou disciplina que aprova menos. É muito comum, Maurício, os alunos me questionarem assim: PLGG, você acha que eu devo fazer penal? E eu sempre digo, não, eu não acho que você deve de cara fazer penal, como eu não acho que você deve de cara fazer trabalho, constitucional, tributário, empresarial, nada disso. Eu sempre digo que a melhor coisa do mundo é você estudar o que gosta. Então eu sempre passo para os meus alunos o seguinte: você vai escolher a segunda fase pela primeira vez, você tem que levar em consideração 2 critérios. O primeiro critério é, o que é que você gosta? Qual é aquela disciplina que lhe enche os olhos? Por quê? Porque você na segunda fase vai passar 50, 60 dias estudando só uma coisa. Você na segunda fase vai passar aí 2 meses estudando exclusivamente
um assunto. Já imaginou tu estudar um assunto que tu abomina, tu estudar um assunto que tu detesta por uma pretensa possibilidade de que teve 3% a mais de aprovação, 4% a mais de aprovação? Bicho, tudo que a gente faz por gosto, tudo que o fã no espírito arregala os olhos, como a gente diz lá no meu interior. Então, o primeiro critério que você tem que fazer é botar a mão na cabeça e dizer: eu sou apaixonado por quê? Tem gente que é apaixonado por constitucional. Tem cara que chega e diz: rapaz, eu estou pensando em fazer penal porque eu gosto das suas aulas, mas eu sou morto de apaixonado por constitucional. Vá fazer constitucional, mestre. Você vai se deleitar estudando o que você gosta. Eu vou dizer por mim, falar por mim com todo respeito. Eu não tenho afinidade com direito administrativo, embora eu seja fã incomensurável do professor Matheus Carvalho. É uma questão minha. Eu não tenho afinidade com direito administrativo. Eu acho que eu sofreria se eu estudasse direito administrativo durante 2 meses. Mas, em compensação, tem gente que é apaixonado por direito administrativo. Se vir estudar direito penal, está lascado. Porque o cara gosta de direito administrativo. Então, o seu primeiro critério é: você nunca fez exame de ordem, não sabe o que fazer? Faça aquilo que você gosta. Para quem gosta de direito penal, é a coisa melhor do mundo estudar crimes e espécies. Para quem detesta, é a pior coisa do mundo. Para quem gosta de constitucional, estudar controle de constitucionalidade é só o filé. Para quem não gosta, é um sofrimento. Então, faça aquilo que você gosta. Agora, às vezes, o cara gosta de 3, 4, 5 disciplinas. Aí eu sempre digo assim: Maurício, você está estagiando? Você está trabalhando em onde? Eu tive um caso curioso, anteontem. Um aluno chegou para mim e disse: Giovanni, eu gosto de penal, trabalho e constitucional. Eu gosto dos 3. Eu digo: e tu faz o que da vida? Ele disse: eu sou policial civil, trabalho no plantão numa delegacia. Eu digo: aí tu não tem o que saber. Se você gosta de penal, trabalho e constitucional e tu trabalha com direito penal, tu está juntando a fome com a vontade de comer, o gosto com o ofício. Então vai fazer penal. Eu já tive caso de aluno que diz assim: rapaz, eu gosto muito de direito administrativo e trabalho lá na repartição pública do governo do estado com licitações. Vai fazer direito administrativo. Tem gente que está estagiando já em escritório de direito empresarial, vai fazer empresarial. Se você conseguir juntar o gosto pela disciplina com aquilo que você já faz no seu dia a dia, é o melhor dos 2 mundos. Aí, Maurício, eu vou devolver a pergunta para você. E a galera que, por exemplo, já fez uma disciplina e aí infelizmente não obteve o sucesso e está pensando em trocar de disciplina por uma pretensa facilidade? O cara fez trabalho e agora vai ter que fazer de novo, e ele quer trocar de trabalho para civil, ele quer trocar de civil para administrativo, de administrativo para constitucional. O que é que você tem para dizer com um cara desse? Olha só, você reprovou. Reprovar uma vez não quer dizer que você seja inapto para a disciplina, porque a reprovação não precisa de uma causa, tá? Se você reprovou, você falhou. Em segunda fase de exame de ordem, a gente ainda pode dizer: você reprovou porque você falhou e também porque a banca corrigiu com a droga. Porque apesar das provas serem melhoradas, a correção sempre deixou muito a desejar, tá? Até hoje, eles não chegaram a algo que a gente possa dizer que seja... dá para dizer razoável, mas bom não é, tá? A correção de prova de segunda fase não é bom, tá? Então, se você está cansado, reprovou 2 vezes na mesma disciplina, acredita que pode ter um desempenho melhor em outra disciplina, você precisa ponderar. Primeiro, você vai trocar para uma disciplina que você vai ter facilidade de assimilar o conteúdo. Isso é muito importante, porque ouvi falar, professor de não sei quem disse que a disciplina dele ele ensina, ele aprende, a disciplina dele é menor, tem menos coisa para decorar. Não é assim. Toda disciplina de segunda fase tem densidade jurídica, tá? Tem grande doutrina, tem jurisprudência. Jurisprudência é cobrada. É cobrado, Giovanni? Muito. Jurisprudência é muito cobrado. Inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, Maurício, porque muita gente diz assim: poxa, PLGG, cai jurisprudência? Cai. Jurisprudência de STJ e de STF são cobradas em qualquer disciplina. Vou falar especificamente da disciplina que eu leciono, que é Direito Penal. Na última prova, na última prova de segunda fase, você tinha que saber, para matar uma questão discursiva, você tinha que saber a jurisprudência do STF. Agora sim, não é aquela jurisprudência que ninguém fala. Seja em qualquer disciplina, o que tem caído aí nas últimas 8, 9 edições do exame de ordem são jurisprudências consolidadas do dia a dia do operador de direito que os professores falam. Então, por exemplo, o cara está fazendo constitucional, tem súmula lá que a professora Flávia Bahia fala o curso dela todinho e que caiu na última prova. O cara está fazendo direito civil, tem súmula que a equipe comandada pelo meu patrão Cristiano Sobral fala lá e tem julgado. Em direito penal é a mesma coisa. Caiu aí a ação declaratória de inconstitucionalidade que nós falamos demais.
Então essas jurisprudências, elas são destacadas, elas são debatidas no curso. Não adianta, eu vou para uma disciplina A porque tem mais ou menos jurisprudência. Toda disciplina tem jurisprudência. Lembrando que não cai jurisprudência de Tribunal de Justiça de Estado. Por que não cai? Por um motivo simples, o exame de ordem é unificado. Então vai cair jurisprudência do vai cair jurisprudência do STJ, vai cair jurisprudência do STF, do Superior Tribunal de Justiça do Trabalho, jurisprudências que são consolidadas no âmbito federal. Em todas as disciplinas isso tem. E os professores do portal Exame de Ordem, eles trabalham as suas respectivas jurisprudências. É tanto que todo professor do portal tem vadimécum específico. Você pega, por exemplo, o professor Cristiano Sobral e a equipe dele, Roberto Figueiredo, Luciano Figueiredo, Sabrina Dourado, André Mota, tem vadimécum civil. Na hora que eles vão fazer o vadimécum civil, eles já selecionam a jurisprudência de civil. Então, no curso, eles passam o que eles já selecionaram até para fazer o vadimécum. A professora Flávia Bahia tem um vadimécum constitucional, ela já seleciona aquelas súmulas, aquela jurisprudência. Claro, estou falando de matéria simulada para o vadimécum, óbvio. Mas ela já seleciona na preparação do curso as jurisprudências que ela sabe são pertinentes e vão tratar. Então, pessoal, assim, é uma opinião minha, não sei nem se Maurício concorda ou discorda, mas eu acho que se você já fez exame de ordem em uma disciplina que você gosta, se você não obteve sucesso naquela disciplina, e aí você diz, não, eu vou mudar porque tem lei diferente, mais ou menos jurisprudência, você tem que repensar. E você tem que repensar no seguinte sentido, você vai começar do zero ou você quer se fortalecer? As pessoas às vezes se sentem inseguras porque porventura reprovaram no exame de ordem. Cara, como o Maurício acabou de dizer, o fato de você não ter obtido sucesso na edição do exame de ordem não quer dizer que você é melhor ou pior do que ninguém. Exame de ordem leva em conta uma série de conjunturas, entre elas uma boa preparação, mas leva em conta uma série de outros fatores, inclusive a situação psicológica do indivíduo naquele momento, o controle emocional do indivíduo. Eu conheço alunos que são brilhantes e que foram com uma carga tão pesada a fazer a prova da segunda fase que deu um branco. E o cara sabia de tudo. E eu tenho alunos que são medianos, mas que foram tão tranquilos fazer a prova que bateram o olho e enxergaram o que precisavam. Então, se porventura você fez, sei lá, eu fiz Direito do Trabalho com a Ariana Manfredini, professor, mas eu não obtive sucesso naquele momento, eu vou mudar. Não, cara, repense. Se você escolheu o Direito do Trabalho pela primeira vez, é porque você, em tese, tem afinidade com a disciplina. O fato de você não ter obtido sucesso não quer dizer que essa matéria é mais ou menos difícil. Significa dizer que você, naquele momento, faltou alguma coisinha a mais, seja emocional, seja de estudo, preparação, e que se você continuar insistindo naquela matéria, você vai se fortalecer. Se você já estava bom, não o suficiente naquele instante, e você insiste na disciplina, você passa por um processo de fortalecimento. E é isso que você precisa, se fortalecer cada vez mais para o exame de ordem. Professor Francisco Penante mesmo. Professor Francisco Penante é um guerreiro, na minha opinião. Ele é um herói. Por quê? Porque a banca de empresarial, eu não sou especialista na área, mas era notório para qualquer um que acompanha o exame de ordem, a banca de empresarial vinha sendo injusta com os alunos de empresarial. Vinha pegando pesado demais. E o professor Francisco Penante mostrou que não era assim. O professor Francisco Penante foi lutar. O professor Francisco Penante viajou esse país, ia nas seccionais, batia na porta da comissão e dizia, pô, bora fazer uma prova justa. Bora fazer uma prova honesta. E os alunos do professor Francisco Penante nunca desistiram de empresarial. Muitos continuaram com ele e vieram se fortalecendo. Agora veio uma prova justa. Teve muita gente na prova passada assim, eu vou continuar porque empresarial é o que eu gosto. Se fortaleceram, veio uma prova justa, fizeram o quê? Passaram na prova. Então pondere muito isso. Você que já fez uma segunda fase, que está em dúvidas quando continuou, não pondere isso. Claro, ninguém é dono da verdade, não existe taxatividade de nada. Mas pondere. Será que seria mais interessante eu me fortalecer naquilo que eu já tenho uma boa base? Ou será que seria mais interessante eu começar do zero aquilo que eu nunca estudei? Isso é uma ponderação. Tem pessoas que podem dizer, não, eu fiz a escolha errada, então eu quero mudar. Eu estava em civil e quero mudar para empresarial. Eu estava em empresarial e quero mudar para penal porque eu achei que a minha primeira escolha foi errada. É razoável. É justificável, é uma correção de rumo. Ninguém pode querer ser uma parede e bater de frente com outra. Você tem que ser o rio que quando encontra uma parede vai corrigir o rumo. Mas se o seu rumo está certo, se você entende que você fez a escolha correta, talvez alterar a sua segunda fase não seja uma boa opção. E Maurício, eu digo isso de coração contrito, porque eu podia estar chegando aqui dizendo vai fazer penal. Vai fazer penal que eu lhe dou todas as jurisprudências, vai fazer penal que eu lhe dou todas as referências, vai fazer penal que você passa, mas não. Ninguém está aqui para querer lhe vender nada, ninguém está aqui para querer lhe convencer de nada. O nosso objetivo aqui é que você tenha condição de fazer uma escolha consciente.
Se você ama penal, venha fazer penal, seja muito bem-vindo. Se você ama civil, vai fazer civil. Se você ama trabalho, vai fazer trabalho. Se ama constitucional, vai fazer constitucional. Se você já fez penal, não conseguiu obter o sucesso naquele momento, por N fatores que o sejam, mas você ama penal, venha se fortalecer mais ainda em penal. Não vá fazer uma correção de rumo se você acha que não precisa. Se você fez constitucional e não obteve sucesso naquele momento, venha se fortalecer em constitucional. E outra, Maurício, se você me permite, algumas pessoas tomam a reprovação na segunda fase do exame de ordem como uma espécie de divisor de águas na vida. Ah não, eu levei pau aqui é porque eu não presto, meu amigo. Você nasceu careca, nu, todo melado, todo sujo, precisando levar porrada para poder chorar e respirar, sem saber botar comida na boca e se limpar. E tu chegou até aqui, bicho. Tu tá aqui assistindo esse periscópio. Tu foi fazer a última prova. Tu foi fazer 2 provas, sei lá. Será que o fato de tu não ter obtido sucesso na porra de uma prova é que vai dizer se você é capaz ou não? É óbvio que não. É claro que não. Faça aquilo que seu coração manda. Agora escolha consciente. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Concorda, Maurício? Perfeitamente. E essa questão da escolha, ela é muito importante, porque assim, a gente fala aqui, qual é a minha preferência? Tá? Qual é a minha afinidade? Às vezes a pessoa não consegue pensar, tem uma dúvida, como é que ela faz para estabelecer a sua afinidade em relação à segunda fase? E aqui eu vou ter que ser sincero com vocês, tá? Não existe forma fácil, não existe fórmula mágica, prestem atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Não existe fórmula facilitada, fórmula mágica de estudar. Tá? E nem de aprender sobre si mesmo. Quem vem de facilidade, é muito fácil chegar aqui, o Giovanni, por exemplo. Faça penal que é mais fácil, tá? Eu mastigado para vocês. Mas será que é? Tá? E como é que faz para estabelecer isso? Como é que faz para estabelecer a verdade da preferência e, principalmente, da afinidade intelectual? Isso só dá para fazer, só dá para resolver de forma empírica, na prática, pegando o papel, pegando a caneta, e você, numa mesa, bota as 3 últimas provas da disciplina A, não sei qual, e as 3 últimas provas da disciplina B, tá? Nossa, Maurício, 3 provas para resolver? 3 provas para resolver. Por quê? No site da FGV, vocês têm as provas das últimas edições até o 4º exame de ordem, tá? Vocês podem fazer o download delas e resolvê-las, tá? E é aí que vocês vão sentir a afinidade intelectual em relação a uma ou outra disciplina. Não existe achismo. Eu gosto mais de ler isso aqui. Não. Faça na prática. Por que fazer 3 provas? Porque fazer uma só de uma disciplina e uma só de outra pode passar uma informação falsa, tá? Você pode ir muito bem, mas aquilo pode ser um acidente. A gente faz estatisticamente, isso aí na verdade é um raciocínio por indução, a análise por indução, tá? Não por dedução, é por indução. Faz uma avaliação mais abrangente para você sentir ao longo de 3 provas se o seu intelecto se adequa, tá, àquele ramo do direito. Então você vai ter a certeza de fazer isso. Mas Maurício, 3 provas? Eu sugiro até 4, entendeu? Por quê? É cansativo? É, mas a gente tem um detalhe para considerar, tá? É tudo estratégia. A escolha da disciplina de segunda fase é extremamente importante, tá? Então não é escolha banal, como o Giovanni falou, vocês vão ficar 2 meses aí se metendo com uma determinada disciplina. Se no meio do caminho bater o arrependimento, amigo, um abraço, não tem como trocar mais. Tá? Então a gente não quer isso. Então a escolha ela tem que ser fundamentada. O exame de ordem é uma coisa importante, é a porta do início da profissão, na verdade. Então vale a pena o sacrifício da escolha, se houver a dúvida. Tá? Então o candidato reprovou 5 vezes em determinada disciplina. Você, claro, tem que haver o reconhecimento de que em algum momento a disciplina não serve mais. Bateu na trave, em especial disciplinas que não vem dando problema, se bater na trave, troca. Tem muita gente que faz isso e passa em outra disciplina. É preciso, mas antes, até para saber, eu vou sair de penal, vou para administrativo, vou sair de trabalho, vou para penal. Faço o teste, tá? Faço o teste. Estou em dúvida entre 2 disciplinas diferentes. Faço o teste. É cansativo? É, mas vai dar convicção e vocês, no meio do caminho, não vão se arrepender. Dói? Estudar dói. Uma vez eu estava na mesa de bar, um amigo meu disse, pô, Maurício, mas estudar dói. Dói. Até você está muito acostumado a estudar dói, mas faz parte, entendeu? Na verdade, de fácil nessa vida no começo só tem namoro. Namoro é um troço que começa bom e vai ficando ruim com o passar do tempo. Mas o resto é difícil, cara. Se vale a pena ter, vale a pena lutar. E dói, é ruim. Acaba dizendo, não, eu gosto de estudar. Eu digo, bicho, ou tu não tá sabendo viver, ou eu não tô sabendo estudar. Que eu quero dizer, rapaz, eu dou maior valor a ficar em casa, virar noite, a ficar assistindo vídeo aula e marcando o Vadimec. Eu digo, meu patrão, bom
é você obter o seu sucesso e conquistar os seus objetivos. Para você obter o sucesso e conquistar os seus objetivos, você tem que fazer por onde? Então você tem que sentar a bunda na cadeira e tem que estudar. E outra, Maurício falou uma coisa importantíssima. Eu estava aqui batendo palma para ele. Aqui eu queria ter mais 2 mãos para bater palma para ele. Cara, tem gente que fica procurando solução fácil. Tem muita gente, Maurício, que chega lá na sua mensagem do SES, nas nossas redes sociais, não só para mim, para todos os professores. Professor, me dê um jeito aí de eu passar no exame de ordem. Sabe o que é que corresponde? Estude. Aí o cara diz, não, mas eu quero uma certeza. Eu digo, estude muito. Mas eu quero um negócio infalível. Estude até dar uma dor na bola do zoio. Sabe por quê? Porque quem chegar para você dizendo, não, porque eu tenho uma técnica e um mecanismo infalível para você ser aprovado, sem você estudar, desconfie, cara. Desconfie. O que você tem que fazer é estudar. O que você tem que fazer é ralar. Passou na prova da primeira fase, 2 meses aproximadamente de estudo, é 2 meses de renúncia. Cada vitória presume milhares de renúncias. Tem um escritor que eu gosto muito, chamado Pirandello, que ele tem uma obra onde são 6 personagens atrás de um autor. Ele criou uma obra, Pirandello, onde tem 6 personagens em busca de um autor. E eles não conseguem achar o autor, por quê? Porque os personagens, eles buscam o autor perfeito às suas necessidades. Muitas vezes o aluno de OAB que vai fazer prova de segunda fase é meio como os personagens de Pirandello. Eles querem buscar o universo perfeito que se adequa à realidade deles. Bicho, isso não existe. Você tem que se adequar à realidade do exame de ordem. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui rapidinho. A tal da solução. O Giovanni está falando da questão das fórmulas mágicas, soluções mágicas para os problemas. Um professor, uma preparação de segunda fase, professor, ele é um instrumento do aluno. Entendeu? Se o professor falar assim, eu vou te aprovar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é. Sabe por quê? Porque ali na hora da prova, o professor não vai estar com você. Não vai estar ninguém com você, é você e a prova. Tem que estudar, cara. Tem que estudar. Não existe fórmula mágica, tem que estudar. Podendo assistir a aula, assista a aula. Podendo pegar o livro, pega o livro. Tem que ralar. Se você tiver por um caminho assombradado, plano, sem problema nenhum, é porque você não está vivendo. A vida não é fácil. A gente toma porrada da vida. Aqui, pelo menos no nosso trabalho, pelo menos umas 2 vezes por semana. Umas 2 vezes por semana e olha lá. E olhe. Mas não é porque não é fácil que a gente não vai fazer. Não é porque não é fácil que a gente vai desistir. Não, cara. Por isso que você tem que botar a mão no coração na hora de escolher sua segunda fase, escolher aquilo que lhe ufana os olhos. Eu, Maurício, os professores do Portal Exame de Ordem, nós escolhemos ser professores porque nós amamos essa profissão. Eu e Maurício, nós estamos aqui na editora, o professor Renato Saraiva estava aqui com a gente, junto com a Cristiane, porque a gente ama livro, a gente ama educação. Mas é fácil não, é como exame de ordem. Você vai ter que passar por essa etapa na sua vida, se essa é a sua opção de vida, vai. Então você tem que fazer por onde? Os professores, como o Maurício falou, são facilitadores, a gente vai tentar lhe dar os caminhos. Vamos conversar sobre a jurisprudência, mostrar o modelo das peças. Mas tem gente que chega aqui faltando 1 semana para a prova e diz assim, professor, eu não estudei nada, qual é a peça que o senhor aposta? Porra, bicho, o cara não estudou nada, faltando 1 semana quer que eu aposte em peça? Se eu souber a peça e disser, eu cometo crime. 311A do Código Penal Brasileiro. Se eu não souber, eu estou especulando. Então é por isso que a gente faz isso. É por isso que Maurício dá esse acompanhamento a vocês. Para que vocês tenham consciência da batalha que vocês vão enfrentar. Para que vocês tenham consciência que vocês são capazes de superar qualquer batalha. E para que vocês possam se municiar das ferramentas necessárias para essa batalha. Acho que é por aí, né, Maurício? É por aí. Quem passa são vocês, tá? O curso, existem cursos melhores e piores? Existem, tá? Não vou mentir para vocês. O do portal é bom? Se vocês estão aqui, eu acho que vocês podem intuir, tá? Mas é muito importante pra gente, a questão de honestidade intelectual, deixar vocês muito confortáveis para vocês fazerem as suas escolhas, depois de vocês analisarem o que tem por aí, tá? Vocês sabem pensar, vocês são operadores do direito, aqui ninguém é papai e mamãe para poder dar caminho beijado para vocês não, tá? Vocês fazem a escolha, pense, pondere. É importante, é que eu recomendo para todos vocês, usar as redes sociais para colher um feedback dos cursos, dos vários cursos que tem por aí, dos professores que tem por aí. Vocês fazem uma escolha tranquila, tá? Uma escolha segura, colhendo esse feedback sozinhos, tá? Isso é importante, vocês serem satisfeitos. Nós temos a tranquilidade, tá, de falar isso, porque nós sabemos o nosso trabalho, a repercussão do nosso trabalho, o nosso potencial. Deixamos vocês muito confortáveis para fazer essa escolha, tá? Preparação para a segunda fase, para vocês vejam só, a prova da segunda fase vai ser no dia 29/5, tá? Nós temos exatamente 4 meses até a prova da segunda fase. Quem acha que reprovou agora no 18º exame tem 4 meses para estudar.
dá para fazer a troca tranquilo, não precisa se inscrever agora. Eu vou escrever no blog depois sobre como hackear a segunda fase. Na verdade, você se inscreve na primeira fase, faz a prova já com a repescagem para poder ter direito a outra repescagem. Mas eu vou escrever com calma isso. É possível, é tranquilo, não dá problema nenhum. Mas quem vem da repescagem vai ter que se inscrever depois da prova da primeira fase. A prova da primeira fase vai ser dia 3/4, tá? 3 de abril. Mas daqui até lá, começa a estudar, já compra a doutrina adequada, começa a acompanhar as coisas para poder estudar, reforçar. Tem 4 meses para estudar. Então, assim, se quiser trocar de disciplina, tranquilamente dá para trocar. Se quiser manter, vem uma fera, vem o bicho para a próxima segunda fase. Se for dedicado, se realmente quiser ser aprovado. Quem está na primeira fase tem dúvida, você vai estudar evidentemente para a primeira fase, mas você vai ter um intervalo de tempo razoável, do dia 3/4 até o dia 29/5, são 2 meses praticamente, não chega a dar 2 meses, mas praticamente 2 meses, dá para estudar muito também. Aí é aquela coisa, tem que investir, não existe segunda fase sem um investimento bom, tá? Nisso aí tem que gastar um dinheiro com o livro, desculpa, tá? Tem que gastar um dinheiro com o Vadmec atualizado, tem que gastar um dinheiro com um curso bom. Ah, precisa? Questão de escolha, sempre questão de escolha. Mas assim, 90% dos candidatos fazem curso de segunda fase, né, Giovanni? Fala pra gente aqui a dificuldade da preparação para a segunda fase. Estudar para a segunda fase não é fácil, eu sempre digo, ninguém está aqui para lhe vender nada, a gente está aqui para lhe ajudar. Se você tem condições de fazer um curso de segunda fase, você tem condições de investir no Vadmec atualizado, esse é o ideal, esse é o caminho, certo? Eu acho que vocês são adultos suficientes e ponderados para saber o que é que vocês precisam. Agora o fato é, como você vai dizer? Mas o fato é que você tem que estudar. Você tem que correr atrás, você tem que fazer a sua parte. Mas eu acho que a gente já falou muito, né, Maurício? Vamos ver se o pessoal tem dúvida aí, vai perguntar aí. Vamos lá, dúvidas. Alguém quer comentar alguma coisa? Eita, pense que o catarro agora chega a descer, foi doce. Papoca o dedo aí nesses likes, nesses coraçõezinhos aí. A gente quer bater o recorde de coraçõezinhos aqui. Obrigado pela resposta. Para a segunda fase de trabalho, quais os materiais precisam levar? CLT e Vadmec? CLT e Vadmec, porque as CLTs elas não carregam o Código de Processo Civil. O Processo Civil vai informar, nem a Constituição, nem a Constituição, essas coisas. Então é preciso, para a segunda fase de trabalho é realmente necessário levar um Vadmec genérico. Inclusive a gente tem aqui, ó. Posso mostrar? Vai. Quer Vadmec do portal Exame de Ordem, né? Exato. Do maior valor essa editora. A editora Editora Amador. Em trabalho a gente tem, ó, professor Renato Saraiva, Ariana Manfredini e cadê o Tonácio? Tonácio tá aqui, ó, Rafael Tonácio, ó. Agora, deixa eu dar uma dica sobre esse negócio dos Vadmec. Vira pra cá. Pessoal, só uma dica. Trabalho, ele tem essa particularidade, tá? Trabalho, realmente você precisa da CLT e do Vadmec. Inclusive a CLT que nós indicamos aqui, vocês sabem que eu, Maurício, nós somos sócios da editora Armador, junto com o professor Renato Saraiva, e a gente sempre indica assim, que o Vadmec, você leva o Vadmec, mas leve a CLT do Renato, da Ariane e do Tonácio. Para mim, é a melhor CLT do mercado. Já nas demais disciplinas, você só precisa do Vadmec específico. Exemplo, existe o Vadmec de penal, que é meu e da Ana Cristina, que é pensado para quem vai fazer a segunda fase penal. Existe o Vadmec de civil, da equipe do Sobral, o Vadmec de tributário, da Josiane e do professor Sabago, o Vadmec constitucional, de Flávio, administrativo, de Matheus, de empresarial, de Penante. Todos os Vadmecs do portal Exame de Ordem estão aqui na editora Armador. Então, para as segundas fases, fora trabalho, você não precisa de 2 Vadmecs. Você precisa só do Vadmec específico. Agora, em trabalho, o ideal é que você leve a CLT e o Vadmec. Por quê? A CLT é muito grande. Então, você não teria como ter um Vadmec com toda a legislação da CLT, da forma com as emissões como a Ariane, o Renato e o Tonácio fazem. Então, você leva a CLT para trabalho e leva o Vadmec. Vamos mais, o que é mais aí? Vai cair o que de novo na primeira fase? Patrão, vai estar todo, né? Olha só, amanhã a gente vai tirar as dúvidas totalmente, porque eu não posso antecipar edital, até porque eu não vi. Se tivesse visto, eu já tinha contado para vocês, que vocês sabem que eu dou furo de vez em quando. Mas eu conversei com um membro do OAB, ele me disse que o OAB não vai mudar a regra do edital daquela que diz que só pode ser cobrado no exame de ordem legislação que esteja em vigor. O que não está em vigor? Não está em vigor. O novo CPC, o novo Código de Ética da OAB. Tá? Então isso aí não vai ser cobrado. Para a segunda fase, o novo Código de Ética não é significativo, mas para a primeira fase vai ser, sim, fundamental. O novo CPC para o 20º, inclusive vem a dica da dica. Dedique-se
para esse 19º exame de ordem, tá? Como vocês nunca se dedicaram antes para qualquer outra coisa. Porque depois do 20º vai vir o novo CPC. A regra diz, essa regra do que não entra em vigência, ela vai ser mantida, foi o que me falaram, eu acredito, na fonte, tá? Mas aí vai cair no 20º. E aí, galera, vai ter que estudar o diploma todo novinho. E o novo CPC não é igual, velho. Ele vem com muitas modificações, tá? Essa mesma fonte me diz também que a FGV está elaborando um estudo para que a cobrança do novo CPC não seja impactante. Os caras não vão entrar chutando a porta de sola, porque eles sabem que isso vai ser prejudicial para os candidatos. Tá? Então a FGV está conduzindo estudo para dizer como é que vai vir um novo CPC. Então, isso, novo CPC, novo Código de Ética, ficou para o 20º. Tá? Aqui, para o 19º, vai entrar em vigor, em especial, algumas emendas constitucionais, tem um post no blog que eu falo sobre isso, acho que 88, e as outras eu não estou lembrado de cabeça agora não. Duas modificações do Estatuto para a primeira fase, tá? Importante, Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906/94, inclusive a mudança no artigo 7º que fala dos direitos do advogado, tá? Inclusive do advogado acompanhar inquérito. Isso vai cair na prova, não tenho a menor dúvida disso não, até porque cerca de 25% das questões da primeira fase só em ética tratam só do artigo 7º, tá? Então vai cair, anota isso, tudo esse negócio vai cair, tá? E nós temos também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que mudou o Código Civil com profundidade, vem com uma série de novas regras, isso também vai cair. Então estudem isso. Os vadimédicos da Amador, já até respondendo a pergunta do candidato aqui, são todos atualizados sempre, tá? Que mais que a gente pode falar? Os cursos do portal. Os cursos do portal vão ser lançados em segunda fase. Os cursos do portal vão ser lançados exatamente no dia da mesa redonda, que serão lançados no dia 3/4, tá? Eles vão vir muito atualizados. Segunda-feira agora nós estivemos no Rio cheio de novidade. Ó, os cursos do portal vão vir com um upgrade violento para a segunda fase. Anota o que eu estou dizendo aí. Segunda-feira a gente passou uma tarde, quase 6 horas de reunião lá no Rio de Janeiro, tá? Só trabalhando essas coisas do curso da nova segunda fase do portal. Ainda não deu tempo de implementar a nova primeira fase. Também vai passar por grandes modificações. Tanto a primeira como a segunda fase. Vai ser um curso, assim, eu não posso antecipar detalhes, tá? Mas anotem, vai mudar muito a sistemática dos cursos de segunda fase. A coisa vai ficar muito mais interessante para vocês. Vai ser um reforço na preparação muito sensível, tá? A reunião foi muito produtiva. A gente veio com uma série de ideias de meta-preparação que vão ser incluídas aqui nos cursos. Vocês podem confiar que vão ser... Mas não antecipe não, deixa só para deixar o povo agoniado, isso. Tá bom, vamos... Tá, vamos ver as perguntas aqui que a gente acabou. Vamos lá. Mais algumas perguntinhas pra gente encerrar, para não estender muito, porque ficar olhando pra gente, olha como é feio, coitado. Até porque a internet aqui das 3 letrinhas começado com G terminado com T não tá ajudando, né? Professor simulado, amanhã, hein? Pega o simulado e resolvam. É o primeiro simulado. Vou escrever amanhã a respeito sobre o simulado, escrevi nessa semana também. Façam o simulado. Vocês precisam ver a progressão de desempenho de vocês até o dia da prova. O simulado vem amanhã, ele é disponibilizado gratuitamente para vocês, tá? Vamos fazer uma brincadeirinha aí. Quem está acompanhando ao vivo, vai tacando o dedo aí para subir os corações, dizendo qual segunda fase vai fazer aí. Vamos fazer a gente fazer aqui a brincadeira da segunda fase. Vocês vão fazer qual segunda fase? Quer aproveitar, repescar? Meus amigos top, quem é professor Novaes, professor Rafael Novaes, Natal, trabalho, tributário, penal na veia, constitucional, repescagem tributário, penal. Você entende que vai sair. Acompanha o portal. Simulado meio-dia, tá? Simulado constitucional, penal, trabalho, constitucional. Tá vendo? É misturado. Todo mundo aí, tem gente para todo canto, tem gente para todo curso. Trabalho, fui mal na repescagem. Assiste o periscópio do começo que Maurício falou o que fazer. Constitucional. E agora as cidades. Bora papocar aí as cidades. Vocês são de onde aí? Bora, meu patrão. Vocês são de onde aí? Quais são as peças possíveis? Aqui tiver que cair, você vai estudar. Vamos embora. Manaus. Agora é as cidades, não é mais disciplina não. Salto, São Paulo, Paraguaná, Lagoa da Prata, Cadê? As cidades, mas são... Floripa. Terra boa, Floripa. Eu gosto. Aracaju, Natal, Araguaiana, Gravatar, Pernambuco, Natal, Frecheiras, Bahia, Teixeira de Freitas, Sobradinho, Rio de Janeiro, Goiânia, Aracaju, Sobral, Ceará, Balsas, Rio Branco no Acre, Magé, Aracaju, Penal em Campo dos Goitacás, Santos, Boston e Massachusetts. Eu não consigo dizer isso e respirar. Mossoró, Guarapaí, Linhares, Espírito Santo, Caruaru, Pernambuco, Maceió. Todo mundo é
mulher do seu Raimundo, né, Maurício? E aí, vamos ficando por aqui, amigo? Vamos encerrar, pessoal. Ó, tem um texto no blog que eu venho com um monte de estatísticas. Estatísticas, por exemplo, que falam a respeito dos percentuais de aprovação por cada disciplina. Tem um texto explicando o que acontece. São estatísticas, até antecipar para vocês, defasadas, tá? Porque essas estatísticas só quem tem é a FGV e já tem um tempo que eles não publicam. Então a gente trabalha em cima do que tem, mas eu faço essa ponderação para vocês. Até porque eu acho que o último exame de subanálise foi o 13º, a gente já está entrando no 19º. Então vocês têm que relativizar as informações. Infelizmente eu estou passando informações defasadas porque nós não temos informações atualizadas. Eu vou ver se esse ano, entendeu? Até uma nova coordenação do exame de ordem vai entrar, inclusive dia 31, vou estar lá no Conselho Federal da AB, que nós vamos ter um novo presidente, a coordenação do exame de ordem vai mudar. Geralmente quando muda, dá um impacto no exame de ordem, vamos tentar acompanhar isso aí para ver como é que vai ser. Mas eu vou tentar levantar aí estatísticas mais atualizadas para vocês se balizarem. Infelizmente não vai dar para esse 19º exame, tá? E a partir do 20º exame vai tudo diferente, por quê? Mudou o Código de Processo Civil, mudou trabalho, mudou administrativo, mudou empresarial, mudou tributário, mudou civil, entendeu? Mudou tudo. E até penal vai mudar uns detalhezinhos, entendeu? Então, assim, é bom passar agora no 19º, tá? Quem não estudou, dá tempo, são 66 dias. Eu não aprendi nenhum Código de Processo Civil antigo, já tem que estudar o São 66 dias até o dia prova da primeira fase, tá? Nós já estamos com o curso regular lançado, projeto UTI 60 horas, projeto Super UTI, o curso, o Pilares da OAB já foi lançado, o curso de resolução de questões já foi lançado. Vocês não começaram a pegar sério na primeira fase, começa amanhã com o simulado, cai matando o simulado, sente como é que está o estado de preparação de vocês. Pega um curso, se for adequado, um curso, primeira fase, eu digo para vocês, não precisa de um curso para passar, o candidato que estuda bem, o curso é um reforço, tá? Para quem tem alguma dificuldade. Claro, se você puder pagar com um curso, faça na primeira fase, sendo honestamente intelectual com vocês. Ainda não precisa, se bem que o nível do exame de ordem tem subido, é recomendado, mas não é absolutamente indispensável, tá? Segunda fase, aí eu digo para vocês, tem que fazer curso, porque os professores, esse aqui, ó, tá vendo esse rapaz aqui? Isso é um tarado de direito penal, só faz respirar, comer, beber, OAB. E brincar com o Bob. Então, vocês têm que estar, assim, os professores, na verdade, eles estão muito atualizados em relação àquilo que está acontecendo, tá? Mais, inclusive, do que mestres e doutores de academia, porque eles vivem o dia a dia do negócio. Existe uma pressão enorme do mercado dos alunos, existe competição, então os professores de alto nível, como são os professores do portal, eles comem esse negócio todo dia, é todo dia, entendeu? Vivem isso. Então, é muito recomendado, tá? Vamos encerrar por aqui. Eu gostei muito da participação de todos vocês. Espero que tenha sido significativo, relevante. Desculpe a demora na transmissão, tá? E amanhã sai o edital. Eu vou fazer a análise. No final do dia de amanhã, inclusive, vou voltar aqui no Periscope. Vocês já estão convidados. Vamos falar do edital, dos pontos importantes, em especial. Se acontecer alguma coisa, uma surpresa, não sabemos. Eu acho que não, tá? Acho que vai ser pão, queijo, mas estamos ligados aí em novidades. Vou tratar do edital. Tem o simulado, avisem os seus amigos, façam os simulados. Os simulados têm toda uma teoria por detrás a respeito de preparação, de cognição, de evolução do desempenho. É importante que vocês estejam presentes, participem desse processo, tá? A gente faz tudo isso. É de grátis, tá? Free, 100%, só fazer, tá? E amanhã tem muito exame de ordem, tá? Onde baixa o simulado, vou botar o link no blog Exame de Ordem, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso aí. É isso, pessoal. Gostei muito desse Periscope. Aqui, participação especial, nosso patrão Giovanni Moraes, tá? E vamos juntos. Um grande abraço.